E aí galera, Little Tom trazendo pra vocês então finalmente a resenha de Billy Bat número 1. Eu sou o Little Tom, você tá no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Então vamos dar uma olhada hoje nesta coisa linda do Sensei Urasawa, né? Naoki Urasawa, que vem sendo publicado no Brasil já faz mais de uma década. E é um cara super prolífico e que tem alguns dos melhores mangás da atualidade, na minha humilde opinião. Citando Monster, o Ouro, 20th Century Boys, que está saindo também agora nesse formato aqui, né? É o prata. Até agora o Pluto é o bronze, né? A adaptação do Atom, né? Do Astro Boy do Osamu Tezuka. E agora nós temos finalmente uma obra inédita dele de novo, Billy Bat, né? Pra gente descobrir do que é que se trata. Então vamos olhar a parte física. Ele é capa cartão, certo? Não é capa dura. Tem essa sobrecapinha aqui, aonde de um lado você tem aqui o Kinji, que é o criador do Billy Bat, supostamente ele é o criador. E aqui atrás você tem uma moça, que vai aparecer também lá pro final do volume. Tem orelhinhas. Orelhinhas de morcego. Ó, nós temos um morcegão aqui, um Batman aqui no meio, né? Ficou bem legal. A capa mesmo, então, interna vai ser frente, né? E verso a mesma coisa. Aqui a lombadinha dele, ó. Cinza também, Billy Bat. E tá aqui a lombada da Dust Jacket, né? Da luva, da sobrecapa aí dele. Então, do que é que trata o Billy Bat, minha gente? Achei muito legal que a gente começa com um capítulo do mangá dentro de um mangá, né? Então a gente vai ter esse início a cores, onde nós podemos ver a rotina do Billy, que ele é um detetive, um investigador, que na maioria das vezes ele investiga casos extraconjugais. Nada demais, a rotina de um detetive particular. E ele não é o único animal, né? Todo mundo aqui na história é animal. Começa com ele tendo que vigiar a esposa de um cara, que ela saltando aqui do prédio e abraçando ele, né, para não cair. Eles até questionam aqui, por que você não voa? Né? Você é um morcego, você tem asas. E ele diz que um homem não pode voar por qualquer coisa. É o bordão dele. E aí depois a gente vê então a rotina do Kinji, né? Que aqui você vê ele nos Estados Unidos, né? Ele é filho de japoneses. Kinji é o nome japonês dele, mas nos States ele é chamado de Kevin, né? O Kevin Yamagata. Então a polícia está investigando um crime e o melhor local para eles observarem a pessoa que eles querem vigiar é do apartamento dele, onde ele trabalha. E aí um dos detetives é fã do Billy Bat. Ele, nossa, você que é o criador do Billy, eu acompanho e tal, ele acha muito legal. E o outro investigador, ele diz que já viu a imagem do Billy antes. E diz que foi no Japão. E isso deixa o Kevin, né, o Kinji, meio pirado, porque ele fica com medo de ter plagiado o Billy de algum lugar, porque como descendentes de japoneses e como eles estão em período ali de Segunda Guerra, ele já esteve no Japão. E ele ficou naquela, nossa, se o cara diz que viu isso aqui no Japão, eu posso ter inconscientemente copiado. Então ele decide viajar para lá. Viajando para o Japão, ele começa a se meter em altas confusões, como diria da sessão da tarde, né? Só que, no caso aqui, são coisas que têm a ver com morte, né? Assassinato e tudo. E ele começa a ver o símbolo do morcego, né? Do Billy Bat, em alguns lugares. E ele fica naquela, poxa, de onde é que eu tirei isso? O que está acontecendo? Né, e o mistério vai se desenrolando. E você fica naquela, o que é que está realmente acontecendo? Porque você vê em várias partes o Kinji encontrar o morcego por aí, e com diversos usos diferentes. Aqui, no caso, essa última imagem que eu mostrei, ele está pichado aqui numa coluna, e tem algumas mulheres da vida e algumas outras pessoas que adoram essa imagem, como se ela fosse uma espécie de Deus que vai ajudá-los. Depois ele descobre que quem teria criado essa imagem é um outro mangaka, que ele vai atrás de conhecer esse cara, um coroa que mora aqui numa favela do Japão, e ele que desenha o personagem que é idêntico ao Billy Bat do Kevin Yamagata, né, do Kinji. E o esquisito é, as coisas que eles desenham, né, no Billy Bat, principalmente no caso aqui o sensei japonês, o que ele desenha acaba acontecendo na vida real. E aí tem uma espécie de máfia do morcego que começa a perseguir o Kinji. E você tá nessa de, nossa, a máfia tá atrás dele por causa do desenho de um morcego, né? E ele faz amizade lá com as mulheres da vida. E depois do nada, enquanto vai rolando uma investigação sobre esses crimes que estão acontecendo no Japão, a história muda total, né? A gente vê
o Billy interagindo no mundo real com o Kinji, como se fosse assim, uma coisa de sonho, ou ele está alucinando, sei lá, mas o Billy Bat está no mundo real. E de repente nós saímos do Japão do tempo presente e a gente vai simplesmente ali para as bandas do Oriente Médio e tal. E tem um cara aqui carregando uma cruz. E tem um outro cara aqui se lamentando que traiu esse cara aqui. E, poxa, do Japão tu pula, né, para Jesus, né? Nenhum momento é citado aqui o nome, né, e tal, mas claro que a gente sabe quem é, né? E aí a história do morcego também se envolve por aqui. Eles ficam, tipo assim, questionando como é Deus, como é a imagem de Deus, né? E o morcego aparece. Então depois você volta para os Estados Unidos, nessa mesma época aqui do Kevin Yamagata, pelo que eu entendi, aonde você tem lutas entre negros e brancos, né, por direitos nos Estados Unidos, né? E aí tem um casal aqui que é de onde vem essa moça da capa, né? Então ela não pôde casar com o cara que ela gostava porque existe a questão, né, do racismo, né? Estados Unidos, anos 40, 50, era uma questão muito séria para eles lá, né? Principalmente Estados do Sul. E eles vivem, ela e o noivo, né, na Flórida. Marcadorzinho de páginas legal que venha. E depois disso, a história viaja de novo no tempo para outro lugar e a gente vai parar no Japão na época dos ninjas. E você fica, que é isso? O que é que tá acontecendo nesse mangá? E esse é o primeiro volume do Billy Bat. Então, ele não responde nada, ele apresenta muitos personagens e a gente fica querendo ver a continuação das histórias deles e em vez de Urasawa responder as coisas que seria, por exemplo, esse aqui é um volume duplo, né, do Billy Bat, pelo que dá para perceber, né, são 400 páginas, então é como se fosse 2 tancos, né, 2 mangás inteiros aqui. Então o primeiro tanco concentrado então no Kevin, né, o Kinji, e o segundo tanco, ele fica mostrando essas histórias de outros personagens, né, dos personagens ali perto de Jesus, depois os personagens, né, das disputas entre negros e brancos nos Estados Unidos ali da metade do século XX, e depois ele vai para o Japão, tipo Japão feudal ou algo um pouco depois disso. Então ele é muito intrigante, esse primeiro volume. Ele não te dá nada de resposta, ele só te dá mistérios, 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 e você fica naquela ansiedade de resolver. O que é isso? O que é que está acontecendo? O Billy, ele está saindo na faixa de R$100. É caro? É caro. Mas se você pensar que se você cortar esse mangá aqui no meio, né, sairia R$50, que é mais ou menos o preço que estão sendo agora os quadrinhos, né? Um quadrinho mensal normal tá nessa faixa de 50 pila, né? Caríssimo. Mas, se você realmente quiser ler uma história intrigante e ficar se perguntando o que está acontecendo e o que ainda vai rolar de maluco, né, no Billy Bat, eu acho que você pode curtir investir sua grana nisso aqui. Eu, felizmente, estou acertando as minhas contas, então consegui comprar, né? Promoçãozinha, um pequeno desconto e tal, me saiu por uns R$90 mais ou menos. Ainda é super caro. Mas é aquela coisa, alguém vai te dar? Não vai. Tu quer ler, nerd safado, otaku sem vergonha? Então tu vai ter que pagar pra ler. Nem que você compre usado depois. E do jeito que as tiragens hoje em dia estão saindo pequenas, né? Me lembro de um vídeo que eu vi recentemente, alguém comentando, acho que foi o link, né, do Quadrinhos na Sarjeta, que o Pipoca Nanquim, ele abre, né, essa questão da tiragem e os fãs ficaram super, assim, assustados com a pequena quantidade de algo que eles estavam imprimindo, acho que era na faixa de 4.000 exemplares só. Então, assim, às vezes quando a gente deixa de pegar no início, fica bem difícil de você pegar depois, né? Então, quem puder se dar esse luxo, felizmente eu pude, né? O Billy Bat é uma das compras certas que eu tenho para esse ano. Eu pretendo não errar e continuar comprando ele sempre. Mas, assim, esse primeiro volume pode te deixar talvez decepcionado nesse ponto, de não esclarecer nada. Ele só te prepara para você ficar com vontade de comprar o volume 2, né? Tomara que não seja assim tipo Lost, né? Que começou muito bem, depois caiu, né, vertiginosamente. Então, era isso, só para apresentar para vocês o Billy Bat, né? Dessa vez, como eu não queria dar tanto spoiler, né? Eu dei por alto o que acontece na história para vocês terem uma ideia. Eu resolvi não colocar a câmera para vocês verem o quadrinho diretamente, e sim mostrar um pouco, né, dos desenhos aqui. E espero que vocês tenham achado interessante, né?
sobre a demora dos vídeos. Um pouco por motivo de saúde e outro por questão de resultado, porque ano passado eu estava colocando coisa de 5 vídeos por semana e o resultado é um resultado bem baixo, então não adianta eu me esforçar tanto assim, né? Então eu estou preferindo trazer mais ou menos um vídeo por semana. Na semana passada vocês viram, teve o da Bienal, né, que eu tive trabalhando lá, não pude gravar coisas antes. E hoje eu estou trazendo então o Billy Bat. Urasawa, eu sou mega fã do Urasawa, eu acho que vale a pena investir nele. É um mangaka que não tem decepcionado com nada que sai dele por aqui. Então se você quiser apostar no mangá, hoje o mangá que eu sugiro você apostar é o Billy Bat. Beleza? Então é isso, o Little Tom vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, ou não, no próximo vídeo provavelmente eu não aparecerei, mas vocês verão as páginas, que é a minha ideia aqui, é ajudar vocês com isso. É que você conheça o material. Essa é a minha ajuda para vocês. Eu pego a revista, eu abro, aqui é o Akira, e aí você vai julgar, né, pelo que eu contar da história, pelo que você vê das imagens, se você quer correr atrás desse material ou não. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Quem quiser ajudar já sabe, toda ladainha. Falou!